Na última briga, ela pediu o divórcio. Vem pra mim, por favor. Quando ela pede o divórcio, ele parte pra cima. Mas ele já vai armado. O rapaz tinha um galão lotado de gasolina e coloca fogo na Cátia. Uma mulher foi morta, agredida pelo marido no bairro Parque São Paulo na tarde de hoje, em Cascavel. Ela foi encontrada morta horas antes de dar à luz. O parto já estava marcado. Eu vi que ele estava deitado, sentado no chão, com a faca em seu pescoço e a vítima no seu colo. E ela já estava bastante ensanguentada. Uma mulher de 40 anos foi morta pelo então companheiro. Ela foi estrangulada dentro de casa. O homem só foi buscar socorro para a vítima 5 horas depois de ter cometido o crime. As mulheres não denunciam por vários fatores. O primeiro é medo. O primeiro fator é o medo. Por quê? Ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela vai... Com quem eu posso contar? Quem realmente vai ficar comigo? Quem vai acreditar em mim? Então a primeira coisa assim, você é louca. Você é louca. Isso é um título que todas elas escutam. Você é louca, né? Quem vai acreditar em você? Eu já presenciei isso de uma forma assim, da fala de um agressor, que eu fiquei olhando para ele, assim, ela é louca, ela não sabe o que está falando, né? E eu escutei ele dizer para ela, dizer assim, você acha que aqui alguém vai acreditar em você? Olha para mim, eu sou um homem de posição, né? E você é quem? Você não é nada. Desde o medo, a ameaça que o companheiro, o agressor faz. Se você me denunciar, eu lhe mato, eu mato os filhos. Existe também a dependência financeira. Muitas mulheres, né, ainda não conseguiram se empoderar o suficiente para dizer eu sou independente e não preciso. Então muitas ficam ainda nesse ciclo por dependência financeira. Dependência emocional. Por vezes a gente imagina, eu vou ficar sem meu marido. Há questões religiosas, né? Então às vezes as mulheres também têm esse pensamento, eu me casei e eu tenho que viver para o resto da vida, é minha cruz, eu preciso carregar. Às vezes eu discordo com o discurso de que basta a mulher ser empoderada para denunciar, porque a sociedade atualmente ainda não oferece oportunidades iguais para todo mundo. A gente vive numa sociedade que ela é desigual e isso contribui para que mulheres não denunciem. A mulher ela não se sente protegida ainda para buscar e denunciar esse agressor, essa agressão que ela está vivendo. Além disso, acho que o acolhimento dessa mulher também, no local onde ela vai fazer a denúncia, muitas vezes faz com que ela desista de concretizar nessa denúncia. A própria coordenação das pessoas que vivem ao redor dela, pessoas que incentivam ela a continuar, não separa, pensa melhor. Então, são N motivos que faz com que ela não denuncie. Aquela foi uma relação de amor em determinado momento. Ora, você não pode cobrar de mim que eu aceite, que eu entenda e que eu aceite a falência daquela relação assim, né? É muito difícil. Aquela pessoa que me bate hoje, que bate naquela mulher, já foi amorosa e aquela mulher tem a esperança de que as coisas se ajeitem. Além disso, ela se sente culpada. Cada vez que ela vai reclamar da violência, familiares, igrejas, grupos sociais dizem o quê? Paciência. Ele deve estar com algum problema. Ou isso é a bebida, problemas no trabalho. Aguente que isso vai passar. Isto não vai passar. Tem todo um sistema que valoriza muito o casamento nos modelos tradicionais, heterossexual, com um homem mais velho. Então, isso tem uma tradição que vem do patriarcado. Esse homem, né, essa figura masculina, ela não pode ser denunciada por uma bobagem, bater na mulher ou lhe oprimir. Então existe um processo educativo que diz às mulheres que se conformem, que diz às mulheres que é assim mesmo, que tem a dependência econômica, tem a dependência emocional e tem todo um sistema, né? A família, o trabalho, a escola, as amigas.
Você vai ter que admitir para todo mundo, além de você ter sido traída no seu projeto de felicidade eterna, você está denunciando um homem, pai dos seus filhos. Então, assim, isso é uma infração social que a mulher tem que assumir. Eu costumo dizer que a violência doméstica é um tipo de crime do qual a vítima se envergonha de ter sofrido aquela violência. Se você é roubado na rua por um marginal, não importa, você não tem nenhum constrangimento de chegar aqui e me dizer: professora, acabei de ser roubada, levaram minha carteira. Mas se você é roubada do homem que você escolheu para viver com você, do homem que você diz amar, do homem que compartilha com você os seus projetos, do homem que é pai de seus filhos, aí você não tem coragem de me dizer que ele lhe roubou. De janeiro a fevereiro, estou falando só de janeiro a final de fevereiro, foram 23 mortes de mulheres, um número muito alto em relação a 2017. Dentre eles, a maioria foi feminicídio, relativo à violência doméstica. É assustador. A grande maioria não passou por delegacia. A grande maioria não passou por nenhum equipamento, centro de referência, CREAS, CRAS, juizado, promotoria, nada. Não procurou nenhum equipamento. E isso é extremamente assustador para a gente. Porque, como eu disse, na Paraíba hoje nós temos todos os equipamentos. Por que essas mulheres não procuraram ajuda? Isso faz com que a gente reflita. Por que essas mulheres não procuraram ajuda? É porque não tem emprego, é porque não tem autonomia, é porque não tem apoio, é porque é pobre. Não, a gente vê mulheres que são formadas, que têm bom emprego, que têm estrutura familiar. E por que essas mulheres também não denunciam? Essas mulheres, elas não denunciam porque elas se sentem envergonhadas, muitas vezes, porque elas são apontadas, porque elas são julgadas. E tudo isso tem que acabar no nosso meio. O Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo. Pelo menos 70% dos negros afirmam que já sofreram racismo no ambiente de trabalho. Mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física por hora no Brasil. Ele não deixava eu sair de casa. Para mim sair de casa era uma luta, que ele saía para trabalhar, trancava a porta e não deixava eu sair, nem para casa da minha mãe deixava eu sair. Levava até a chave, até para mim ir para a igreja, ele não deixava. Às vezes, quando ele estava muito bêbado, ele pegava a chave, botava debaixo do travesseiro dele. Aí eu ia bem devagarinho, pegava a chave, aí abria o portão. Aí às vezes eles via, né, que eu estava pegando a chave, aí segurava a minha mão. Você não vai sair não, eu digo, eu vou sair sim, que eu vou para a igreja. Botava a minha menina para pular o muro e eu forçava o portão para passar, para ir para a igreja. Mas quando chegava era outra briga de novo. Minha mãe ficava, né, calada e eu não conversava muito as coisas, só quando observava que eu chorava, que eu ficava tensa. Aí ela perguntava, mas ela atribuía que era a luta das meninas, mas não deixa que não era. Era violência praticada por ele, o menosprezo, não é? Transava comigo à força, sem eu querer, porque dizia que eu era obrigada, que eu era a mulher dele, mesmo que ele tivesse mulher fora, mas eu também tinha que ter relações com ele, senão ia arranjar macho fora. E ele não ia ser corno, e era uma série de coisas, né? Quando eu cheguei, de 5 horas, aí os meninos já estavam em casa também, meus meninos, né? Aí eu peguei e fui falar com ele, olha, tu fica falando de mim, a tua mãe aí, o povo aí, isso é feio, cara. Aí ele, não, eu tava falando de tu aonde? Você tava falando de mim, a tua mãe. Aí ele começou a dizer que não,
Ó, tu tá aí cheia de demônio, não sei o quê. Pronto, de repente se levantou e foi dando. Aí começou a bater mesmo, comecei a sangrar, os meninos tudo gritando. E eu caindo lá do chão lá. Aí ele pegou e começou a me agarrar, me desculpa, eu queria fazer isso não sei o quê. E eu sem força para se levantar. Aí quando eu me levantei, eu comecei, eu e o menino. Começou a tirar as coisas de lá de dentro e botou na carro da frente. Fiquei na carro da frente. 9 anos e 3 anos. E ele viu tudo e... Todos os dois viu. O menino só vai pra lá por causa da menina. Ele morre de medo dele. Bebia muito. Chegava em casa querendo bater em mim, só que eu nunca abaixei a cabeça não pra ele não, né? Aí foi o tempo que eu engravidei tudinho. Aí que foi coisa mesmo que ele chegava bebo, querendo quebrar tudo dentro de casa. Quando eu tava grávida da minha menina, né? Assim, o primeiro filho, né? Assim, eu pensei que o primeiro filho, né? Mil maravilhas, né? Mas não. Aí foi tempo que a minha menina nasceu. Aí ela tomava aquele leite, meu Deus. É o NAN, pronto, é o NAN. Ela tomava, aí ele dizia, não, eu não vou comprar esse leite pra menina. Você vai dar leite de peito. Só que quando eu tive ela, eu não tive muito leite no peito, né? Secou. Aí ele pegou e comprou. Aí ele pegou até escondeu o leite da menina, ele escondeu. Pra mim não dar a menina ficou passando mal, a menina ficou. Teve que vir ela com o ex-marido dela lá em casa pra pegar a menina, a força dele, pra levar lá pra minha cunhada, lá numa praça, pra minha cunhada dar de mamar a menina. Porque ele escondeu o leite da menina, não queria dar de jeito nenhum. E a menina passando mal. Aí o menino começou a assistir um negócio na internet, né? Ficou com medo, né? Aí se acordando, gritando com medo, querendo ficar comigo. Aí eu, tá, você vai dormir. Aí começou esse negocinho. Aí ele achou ruim. Aí levantou com a sandália, mas deu. Deu que o menino ficou mais de uma semana com as costas assim, ó. Aí ali eu também não sabia que ia dar nisso tudo, né? Aí dali eu já vi que tava sendo agressão ali, né? Minha mãe tava mandando eu ficar lá, né? Pra mim não perder meus direitos, né? Aí eu disse que não ia aguentar mais não. Não tava aguentando mais não, que toda hora que eu chegava em casa ele tava me abusando. Toda hora. Eu chegava lá, Rosana, vem aqui, Rosana. Rosana, volta pra mim, Rosana, não sei o quê. Eu vou mudar, não sei o quê. Chorava, se ajoelhava. Chorava mesmo. Fazia aquele negócio todinho me agarrando. Eu não quero e pronto. E foi dobrando tudo o que eu tinha de passar. E principalmente na violência, né? Era desprezo, era que estava ficando velha, que estava ficando chata. E que era feia, era gorda, era tudo isso, né? E que não tinha mais nenhum valor e que ele ia viver a vida dele. E eu só questionava como é que eu posso ficar com essas meninas só e tal. E ele nunca escutou. Quando eu comecei a estudar, a participar das formações, aí a gente vai adquirindo conhecimento e usando desse conhecimento em casa, dizendo, não, eu não sou isso, eu não estou pronta mais para isso. E aí vai dobrando, é muito complicado por isso, porque a gente começa a lutar sozinha dentro de casa, né? Eu com as minhas capacitações e ele com o machismo, e fica muito difícil. Eu enfrentei muita dificuldade, ficava com raiva de mim, me expulsava da cama, rasgava roupa minha, documentos, né? Fazia barbaridade, né? Quando ele chegava bêbado, eu colocava o comer dele. Quando eu colocava o comer dele, ele jogava na parede. Pode pegar essa minha aqui, pode limpar agora, tudinho. Fazia eu a limpar. Às vezes eu não queria limpar, ele começava a dizer aquele palavrão, me xingar, dizer as coisas comigo, querendo quebrar as coisas dentro de casa. E isso era todo santo dia. Todo santo dia, era isso. Passei 4 anos, mais 4 anos de sofrimento. Até depois que ele me deixou, ele ainda fala de mim, ainda pelos cantos ainda, que deixei ele porque eu botei cangaia nele, isso e aquilo. Mas não foi nada disso. Já nos pensamentos dos outros, né, os povos pensam que é verdade, né?
Mas eu cheguei assim, eu digo, rapaz, eu não aguento mais não. Essa vida minha eu não aguento mais não. É possível falar em feminicídio sem falar em mulher preta, sem falar em mulher negra, nessa periferia pobre, que está morrendo nas favelas, que está morrendo nas comunidades, vítima do assédio, vítima da violência conjugal, vítima da violência dentro de casa. As mulheres negras são as que mais morrem. É necessário delegacia, é necessário formação, é necessário capacitação da rede de atendimento. É importante a articulação dessa rede para uma ação conjunta, para poder favorecer a saída dessa mulher desse ciclo de violência e que ela possa ser uma nova mulher sem necessariamente romper a relação marital ou as relações com a família e com os projetos de vida dela. O que é importante é, mesmo com toda a realidade nacional de perda de ministério, de perda de recursos, a gente conseguir avançar e continuar organizada e defendendo essas ideias. Na Paraíba, até hoje, nunca foi tipificado um caso enquanto feminicídio pelo Ministério Público, sendo que a gente tem diversos feminicídios registrados. Então, assim, o judiciário, ele de certa maneira menospreza, né? Então, você tem todo um processo de políticas públicas para as mulheres, mas ainda não é suficiente. A gente precisa que sejam feitas mais e a gente está reivindicando isso. O fenômeno da violência contra as mulheres também precisa ser debatido com o judiciário, precisa ser debatido com o legislativo. Então, eu acho que a lição de casa no executivo, ela tem sido feita. Ela pode melhorar, ela pode ser fortalecida, a gente pode apontar algumas falhas, mas ela existe. Agora, por exemplo, o judiciário, eu acho que precisa entender melhor, né? Dar respostas mais ágeis a todas as brechas que há em todas as leis, né? Todas as manobras que há. Tornam a denúncia insegura, muitas vezes, para as mulheres. No passado, os magistrados da Paraíba julgaram mais de 1000 processos por magistrado, 3 vezes mais o que é recomendado até pela ONU. Então, assim, a gente tem dado, assim, o sangue, né? Assim, tem trabalhado, tem esforçado realmente para que essa máxima, né, de justiça tardia, injustiça, seja aqui uma constante na Paraíba. Nós temos aqui um número considerável, sim, de processos. Atualmente, gira em torno de 14 mil processos no estado da Paraíba. João Pessoa, por ser a maior capital, a maior cidade, a capital do estado, tem um volume maior, chega a 9 mil e poucos processos. Na violência doméstica, especificamente, nós temos, sim, problemas, desde estrutura física. Nós temos, como eu disse, 9 mil processos em torno disso aqui na capital e uma magistrada, uma equipe de servidores ainda precisando aumentar, e que isso tem tido o olhar, né, da atual gestão do Tribunal de Justiça, e não que os outros também assim não olharam, mas é uma situação, às vezes, que quando a gente brinca que o lençol é curto para cobrir todo o corpo, fica sempre aparecendo alguma coisa, a gente puxa daqui, descobre ali, mas que, de fato, tem sido uma preocupação, né, enorme do Poder Judiciário, não só da Paraíba, a nível de Brasil. Fizemos agora a 10ª etapa do que a gente chama de Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é um esforço concentrado que é realizado em todo o país. Todos os tribunais de justiça do país trabalham em semanas específicas, são 3 semanas por ano. Nós trabalhamos nessa última semana de 2018 mais de 1.200 processos em uma semana no estado, né? Foram 684 audiências realizadas, com mais de 300 sentenças proferidas, isso eu estou falando só em uma semana, né? Isso demandou uma equipe de mais de 30 servidores, de mais de 20 juízes, então foi realmente, está sendo o que a gente pode, assim, contribuir de maneira efetiva a partir de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Não adianta. Que negócio de justiça na semana do 8 de março?
Semana de março tem que ser um momento de denunciar para o que não está funcionando e não deixar as coisas funcionando só no 8 de março, né? Ou seja, é mais uma para campanha, para aparecer, sei lá para quê. Mas a demora, né, a lentidão com que os processos andam é uma coisa desestimuladora. Né? As mulheres acabam desistindo, deixa para lá, vou levar minha vida, não quero mais ficar remoendo isso, não quero mais, sabe, ficar falando sobre isso, principalmente se elas conseguem sair da relação abusiva. Quando esse governo legítimo entra, do Temer, a primeira secretaria que ele fecha é o Ministério das Mulheres. E aí, em momento de crise, as mulheres, a cidadania das mulheres vão fortemente atacadas, né? E hoje nós temos, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter um desmonte das políticas públicas de fortalecimento para que essa sua pergunta seja respondida. Porque as mulheres que vencem o ciclo da violência, elas têm que vencer o ciclo familiar. A violência doméstica, em sua grande maioria, quase que na totalidade, é cometida por marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, filho, padrasto, ou seja, é sempre alguém do ciclo da afetividade. O homem que você escolheu para amar e para dividir a sua vida, ele se transforma no seu agressor. As coisas estão caminhando, mas os homens continuam matando. E agora eles não estão só batendo, eles estão matando. Né? Então, o que está faltando? Na verdade, a gente luta contra uma cultura. E você lutar contra uma cultura é muito difícil. Uma lei não vai mudar uma cultura. Aí as pessoas dizem, não, a Lei Maria da Penha não está funcionando. Tá, o Roger está cheio. Entra lá no Roger e dá uma olhada para ver como é que está. Os presídios estão cheios de homens. Mas é como o assassino dessa mulher de Santa Rita, que foi assassinado. Ele disse, eu prefiro pagar por um homicídio do que por uma Lei Maria da Penha. E é isso que eles estão fazendo, eles estão matando as mulheres. Né? E aí como é que a gente luta contra isso? A polícia não pode estar dentro da casa das pessoas o tempo todo, a polícia não tem como adivinhar o que vai se fazer. As mulheres não estão procurando os equipamentos. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Aí eu deixo essa pergunta.